Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande que estou quase a desanimar. Sabe, filho, tu já leste minha história, que eu deixei o trono de glória a morrer por ti. E lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, as marcas do meu sangue ficava também. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o único que pode te ajudar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Seja adorado o nome do nosso Senhor na manhã desse dia. A garganta aqui um pouco meio que ruim, mas a gente vai falar um pouquinho de Deus para o nosso coração na manhã desse dia. Deus abençoe a todos os meus queridos, a paz do Senhor a todos os meus amados, amigos, irmãos, que a bênção do Pai, que a bênção do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, sobre nossa família, nossos filhos, toda a nossa parentela, que tudo que formos fazer nesse dia, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar conosco, nos encorajando e nos dando força para vencermos todas as batalhas, para sermos vitoriosos naquilo que Ele tem nos proporcionado a fazer. E que na manhã desse dia, Deus, com as suas mãos santas, venha nos proteger. Oramos ao nosso Senhor. Maravilhoso Deus, Senhor do céu e da terra, eterno santo, Rei da glória, santo poderoso. Na manhã desse dia, ó Deus, entramos na tua presença, meu Pai, mais uma vez com oração, porque é o único meio de comunicação que temos com o Senhor, Pai, é através da oração. E a bênção do Senhor vem estar sobre nós. E na manhã desse dia, Deus, eu quero te agradecer por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado, pelas bênçãos do Senhor em nossas vidas, pelos milagres que o Senhor tem operado em nossas vidas. Eu quero agradecer a Ti na manhã desse dia, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida de toda a minha parentela. Que o Senhor estende a sua mão de bênção, de glória, de salvação. Que o Senhor estende a sua mão de cura, de libertação física e espiritual sobre toda a minha família. Senhor, na manhã desse dia, apresento a Ti, Senhor, tudo aquilo que formos fazer, meu Pai, que esteja, meu Senhor, dentro da Tua vontade, meu Senhor. Abençoa, meu Senhor, teus filhos que fazem a sua obra, meu Pai. Abençoa de forma grandiosa. Estende a sua mão de livramento. Livra de todos os males. Livra da língua fraudulenta. Livra, Senhor, da mão sanguinária. Livra, Senhor, de tudo que não visa a tua santidade. Cobre com a tua proteção, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus amado. Cuida de cada um de nós, meu Senhor, e assim apresenta-te a nossa nação, o nosso Brasil, sara a nossa terra, estende a tua mão de salvação, de glória, estende a sua mão de misericórdia. Ó Senhor, meu Deus, assim, Senhor, também as autoridades civis, eclesiásticas e militares, que a bênção do Senhor venha alcançar cada um nesse dia, Senhor. A bênção da graça, da misericórdia, da salvação, Pai. Abençoa, guarda debaixo da tua graça, meu Deus amado, aqueles que estão enfermos, que estão desenganados da medicina, que o Senhor na manhã desse dia possa alcançar essa pessoa com a tua misericórdia, com a sua graça, com o seu poder, com a sua unção.
Deus de glória, de vitória, Santo de Israel. Na manhã desse dia, ó meu Deus, aqueles que estão enfermos, cura, tira desse leito de enfermidade, meu Deus. Senhor, os pais de família desempregados, abre uma porta, Senhor, e providencia o pão de cada dia, coloca na mesa desse pai de família, porque Tu és o Deus da provisão. E assim, meu Pai, permaneça conosco, Senhor, nas nossas vidas, nos abençoando, Senhor, abençoando a minha família, Pai, guardando debaixo da Tua graça, livrando de todos os males, Senhor. E na manhã desse dia é o que eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união, sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Que maravilha poder estar aqui mais uma vez apresentando esse projeto Live na Minha Casa, projeto esse que produz salvação, produz alegria, produz satisfação, projeto esse que produz paz, porque o que nós falamos aqui é algo que traz coisas boas para nossas vidas, para os nossos corações. A melhor coisa é que o que nós falamos aqui, a palavra de Deus. E na manhã desse dia, meu querido, minha querida, você que está aí aniversariando, eu não posso esquecer de você. Como é bom nós completarmos mais um ano de vida, mais 365 dias. E na manhã desse dia, meu querido, minha querida, meus parabéns pelo seu aniversário. Que maravilha! Você que está aí por esse mundo afora, onde quer que alcançar esta live, que na manhã desse dia Deus venha te abençoar com bênçãos do alto, bênçãos maravilhosas. E eu, a missionária Irenilde, desejo para você muita graça, muita felicidade, muita força, muita coragem, muita disposição. Desejo para você muita paz e muita felicidade, muitos anos de vida e muita saúde. Essa é a melhor coisa. Saúde é a melhor riqueza que podemos ter nessa terra, é a saúde. E nós precisamos dessa saúde, dessa coisa linda de Deus para o nosso coração. E na manhã desse dia, vamos nos alegrar, vamos esquecer as coisas passadas, vamos esquecer aquelas coisas ruins que trouxe angústia para o nosso coração, vamos esquecer aquelas coisas ruins que trouxe assim aquela falta de paz, aquela inquietação. E vamos agora olhar só para Jesus, porque olhando para Ele nós temos a vitória, porque Ele é a nossa vitória. E na manhã desse dia, um alusão aí para você que está aí, olha só, assistindo, que Deus possa abençoar maravilhosamente. Que a bênção do Pai venha fazer parte da sua vida mais uma vez nesse dia glorioso, nesse diazão lindo, maravilhoso de terça-feira, hoje o quê? 14, 15, né? Se não me foge a memória, acho que hoje é 15. Glória a Deus, que Deus possa abençoar os meus queridos, os meus irmãos, no nome do Senhor Jesus, meus amados e meus queridos irmãos e amigos. E na manhã desse dia, gente, olha, sem esquecer, não podemos esquecer jamais. Vamos lá, já dei os meus parabéns para você, já desejei muita coisa boa para você, e eu sei que Deus, ele vai contribuir com a gente, ele vai abençoar, eu creio nisso, ou seja, ele já está nos abençoando, porque só o fato de estarmos aqui falando, sorrindo, nos alegrando, podendo nos movimentarmos, já é um milagre muito grande de Deus em nossas vidas. E agora nós vamos aqui, ó, de palavra de Deus, tá bom? Palavra do Senhor para o meu e o seu coração na manhã desse dia. E hoje nós vamos fazer uma meditação no livro de Ezequiel. Gente, olha, Ezequiel, capítulo 1, e o versículo, a gente vai fazer a meditação no versículo 1 e no versículo 2. Livro de Ezequiel, esse homem que se posicionou na presença de Deus, se colocou na dependência do Senhor para poder trazer uma palavra para o nosso coração na manhã desse dia. Porque hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que essa palavra de Deus linda, vindo para o meu e o seu coração através
de Ezequiel, desse grande profeta de Deus, desse grande homem que se colocou ali como um grande mensageiro do Senhor, levando a palavra de Deus. E da mesma forma, estamos aqui também, nos colocando aqui para levarmos a palavra do Senhor. E acreditamos que essa palavra, ela alcança uma terra boa. Com certeza ela vai alcançar uma terra boa e ela vai nascer, e ela vai crescer, e ela vai dar bons frutos e frutos com abundância. Então vamos fazer a meditação na manhã desse dia, no versículo 1 e o versículo 2 e o versículo 3, que diz assim, do livro de Ezequiel. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Olha como começa aqui essa palavra linda de Ezequiel. E eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olha só, gente, que palavra linda, que coisa linda de Deus para o meu e seu coração na manhã desse dia, nos mostrando coisas lindas e maravilhosas, falando aqui de Ezequiel, essas visões lindas que Deus mostrava para Ezequiel. E hoje nós vamos falar das marcas de um grande comunicador, ou seja, de um comunicador. E a gente vê que as marcas de um comunicador bem sucedida. Gente, olha só, marcas de um comunicador bem sucedido. As marcas de um comunicador, daquele que fala de Deus, ela é bem sucedida. E é isso que vamos falar na manhã desse dia. Marcas de um comunicador bem sucedido. E quem foi esse comunicador bem sucedido? Ou seja, quem é esse comunicador bem sucedido que a qual nós vamos falar na manhã desse dia, ou estamos falando na manhã desse dia? Não é ninguém mais ou ninguém menos do que o Ezequiel. Então vamos falar desse homem aqui, de Deus na sua vida. Vamos falar de Ezequiel com Deus na sua vida. Quantas e quantas das vezes nós falamos de alguém com Deus na sua vida? Porque os profetas de Deus, eles eram homens, e semelhantes aos homens de hoje, esses homens separados por Deus, mas a gente conta as histórias deles, a gente fala deles, Deus na sua vida, a gente fala de Deus na vida deles, ou deles com Deus na vida deles, assim. E a gente às vezes enrola muito, mas vamos entender, no nome do Senhor Jesus Cristo, tá, gente? Então, a glória de Deus é muito grande na nossa vida. E a gente vê aqui nesse tema lindo, marcas de um comunicador bem-sucedido. Vamos lá ver, ó. Jeremias, tanto Jeremias, olha só, tanto Jeremias, já terminamos aqui de falar do livro de Jeremias, muitas passagens lindas que Deus colocou nos nossos corações, e agora a gente está iniciando no livro de Ezequiel. E eu creio que nesse livro também Deus vai colocar muitas palavras nos nossos corações para nós nos edificarmos, para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Por mais simples que seja a palavra do Senhor, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus, ele leva para o seu coração, para o meu coração, de uma forma maravilhosa, de uma interpretação gloriosa, que a qual eu e você vamos entender muito bem. E aqui nós vemos que Jeremias, tanto quanto Ezequiel, soube como comunicar a mensagem. Olha que lindo. Tanto Jeremias, tanto quanto Ezequiel, souberam como comunicar a mensagem para que cada ouvinte compreendesse e soubesse o que fazer. Muitas das vezes nós queremos fantasiar as mensagens. Muitas das vezes nós queremos falar muito bonito. Muitas das vezes nós queremos transmitir para as pessoas, para que as pessoas não vejam não Deus, mas vê nós, falando lindo, maravilhoso. Mas aqui a gente vê que tanto Jeremias, tanto quanto Ezequiel, eles souberam comunicar a palavra do Senhor para os seus ouvintes, para que os seus ouvintes viessem entender e saber o que fazer. Porque se nós não entendermos a palavra, nós não
vamos saber o que vamos fazer, mas se nós entendermos a palavra, como ela vem para o nosso coração, como ela vem para nossas vidas, aí com certeza nós vamos entender e vamos saber o que devemos fazer. E aqui nós vemos que essa é a marca de um comunicador bem-sucedido. A marca do comunicador bem-sucedido é aquele que sabe transmitir a palavra, é aquele que sabe se comunicar da forma mais simples possível. Nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha muita sabedoria, até porque a sabedoria dele era a sabedoria de Deus, e ele se comunicava com as pessoas de uma forma bem simples, da forma mais simples possível. Até mesmo uma criança entendia o que o Senhor Jesus falava, porque ele se comunicava de uma forma muito simples, porque ele queria que as pessoas entendessem e que as pessoas soubessem o que iriam fazer. Então, da mesma forma, Deus, o eterno, o soberano, ele faz com os seus filhos. Ele fez aqui com Jeremias e tanto quanto como ele fez também como Ezequiel, para que eles falassem aquela palavra, que as pessoas entendessem, para que as pessoas soubessem o que elas tinham que fazer. Então, essa é as marcas de um comunicador bem-sucedido. E vamos ver então como Ezequiel se comunicou. Vamos ver como Ezequiel se comunicou. Nós já lemos aqui na palavra que Deus mostrou visões para Ezequiel, e com certeza essas visões foram visões magníficas, visões maravilhosas. E agora nós vemos aqui que coisa linda, que coisa maravilhosa de Deus para o nosso coração. E olha só, Ezequiel se comunicou através da visão memorável. Olha só como Ezequiel se comunicou às pessoas através de uma visão memorável. Por quê? Porque suas palavras eram inventivas. As palavras de Ezequiel eram inventivas. Deus instruiu o profeta em como lançar a sua visão. Olha que coisa linda. Gente, Deus ensina até hoje. Deus, ele não deixou de ensinar os seus filhos. Deus, ele nos ensina até hoje. Jamais o Senhor vai nos desamparar. Até hoje ele fala no meu coração, ele fala no seu coração, ele fala na nossa audição através da sua santa e poderosa palavra. Até hoje Deus fala conosco. Deus nunca deixou de falar com os seus filhos de forma alguma. Então, Ezequiel agora levava a palavra de Deus àquelas pessoas através de uma visão memorável. E Deus, o próprio Deus, era quem instruía Ezequiel a fazer isso. Graças a Deus por isso. Foi-lhe dito, olha só, foi-lhe dito para usar lições práticas. Deus instruía Ezequiel para que ele pregasse, para que ele levasse a palavra com uma visão memorável, e ali também usando lições práticas, utilizando materiais como tijolos, uma assadeira de ferro. Olha só que coisa linda, gente. E seu próprio corpo também, usando cordas, usando ingredientes para pão, usando estercos de homens e também esterco de vacas. Deus instruía Ezequiel a fazer isso. As instruções de Deus pareceram tão radicais que até mesmo Ezequiel sentiu-se repulsa por elas. Olha como Deus instruía, olha como Deus falava que Ezequiel tinha que fazer. Ezequiel fala dessa forma, levando as coisas materiais para que o povo venha entender. E aí ele falava às pessoas com essa visão memorável, essa visão linda, essa coisa maravilhosa que só sai mesmo da parte de Deus. Porém, ninguém jamais esqueceria as lições. É lindo quando nós falamos a palavra de Deus, ilustrando com coisas materiais. As pessoas que estão ali ouvindo a palavra, dificilmente elas vão esquecer daquela palavra ou daquela mensagem. Por quê? Porque ela foi levada assim muito boa.
Então, é isso que Ezequiel fazia. Ele levava a palavra do Senhor através de uma visão memorável. E ele também levava a palavra do Senhor através de uma visão mensurável. Que coisa linda, gente. Meu Deus, é só eu e você nos colocar diante do Senhor. É muita glória, é muita coisa boa, é algo que a gente não consegue mesmo se expressar com palavra. E às vezes a gente tem tanta coisa aqui e quer falar, mas a palavra não sai, gente. É tanta coisa que a palavra não sai, é muita coisa boa que só mesmo Deus para colocar nos nossos corações. E o nosso vocabulário é muito pobre para isso. O nosso vocabulário é muito pouco para isso. E muitas das vezes nós não conseguiremos se expressar da forma assim como às vezes sentimos aqui dentro, que é aquela coisa muito boa que a gente não consegue nem mesmo explicar. Só entrando mesmo na dimensão espiritual, só entrando mesmo na presença de Deus para poder sentir. Então, Deus usava Ezequiel de uma forma maravilhosa e Ezequiel se comunicava às pessoas através de uma visão mensurável, ou seja, suas palavras compreensivas. Olha como eram as palavras de Ezequiel. Suas palavras compreensivas eram palavras compreensivas. Era a palavra que as pessoas compreendiam, era a palavra linda que saía do coração de Deus para o coração daquelas pessoas. E Ezequiel falou especificamente sobre acontecimentos futuros. Hoje nós vemos as profecias de Ezequiel se cumprindo. Então ele falou algo que iria acontecer no futuro. E hoje nós estamos nos alimentando com essa palavra e tendo uma certeza de que tudo que Ezequiel falou, isso, o que não aconteceu, vai acontecer. E ele falava com uma força muito grande de Deus. Ele falava com uma certeza e uma convicção muito grande daquilo que estava falando, que realmente era Deus falando através da pessoa de Ezequiel. Ezequiel não levou nenhuma palavra vaga ou ambígua sobre como Deus desejava que o povo seguisse. Isto é, se o povo decidisse a cooperar. Então, Deus, ele usava Ezequiel de uma forma, gente, que muitas das vezes nós falamos, nós pregamos sobre as profecias, sobre essas coisas lindas e maravilhosas, e não sabemos nos expressar da forma como convém, mas a gente chega até um ponto que eu tenho certeza absoluta que alguém por esse mundo afora vai entender a palavra que nós estamos falando para os corações, e que essa palavra alcance com muito êxito, que essa palavra alcance com muito sucesso espiritual, porque quando nós falamos de sucesso, quando o cristão fala de sucesso, ele não está falando de um sucesso no mundo físico, ele está falando de um sucesso no mundo espiritual, uma palavra que você fala e que ela vai atingir, que ela vai entrar no coração de alguém, e é isso que desejamos na manhã desse dia. E a gente vê aqui que Ezequiel, ele falava, ele não desperdiçava a palavra de forma alguma, ele falava de uma forma que o povo entendesse, para que o povo decidisse cooperar, decidisse seguir ao Senhor, decidisse se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e chegar bem pertinho de Deus. Ezequiel levou uma palavra detalhada e constrangedora. Ele levou uma palavra àquele povo, uma palavra detalhada, ou seja, falando tudo muito bem explicado. Mas para aquele povo, a palavra era constrangedora. E hoje, às vezes, quando nós falamos de algo errado, a pessoa fica constrangida, a pessoa fica talvez um pouco chateada, zangada, não aceitando aquilo. Mas Ezequiel fazia isso, ele levava a palavra detalhada, ele explicava detalhadamente tudo com muito critério, com muita sabedoria que ele tinha de Deus na sua vida, para que as pessoas viessem entender. Mas as pessoas ali ficavam constrangidas. Por isso a palavra diz que ele levava uma palavra detalhada e constrangedora sobre o tempo que Israel se afastou de Deus e sobre o cerco de Jerusalém, a duração do exílio e quais seriam as condições quais seriam as condições quando aquelas pessoas decidissem a servir a Deus, e também as condições executadas por Deus, ou seja, o seu
castigo, que Deus, ele castiga. O que a palavra do Senhor diz? Que Deus prova e castiga aquele que ele ama. Aí diz mais ainda, Deus, ele castiga o justo, agora imagina o ímpio. Deus, ele prova e castiga aquele que o ama. Se nós estamos passando por um momento difícil, de angústia, de problema, de dificuldades, e às vezes nos decepcionamos com muitas coisas, então vamos esquecer isso para lá e vamos entender que Deus, ele nos dá uma lição para nós aprendermos. Jeremias, esse grande comunicador da história, ele levava a palavra do Senhor através de uma visão motivacional. Que maravilha, gente, que coisa linda de Deus para o nosso coração, para o coração de todos aqueles quanto queiram receber. Ele levava a palavra através de uma visão motivacional. As suas palavras, ou seja, as palavras de Jeremias, levavam incentivo às pessoas. Jeremias não, Ezequiel, gente. Estamos falando de Ezequiel. De tanto falar de Jeremias, que a gente às vezes coloca Jeremias aqui também. Até porque falamos bem no iniciozinho, dizendo que Jeremias, Deus usava tanto Jeremias quanto Ezequiel também, com palavras maravilhosas e com muitas visões, né? E aí a gente fica trocando aqui, falando de Ezequiel, e aí depois coloca Jeremias. Mas Ezequiel, ele não falhou. Olha só, Ezequiel não falhou simplesmente a fim de pronunciar julgamento. Ezequiel não falhou simplesmente a fim de anunciar julgamento. Seu desejo era constranger os israelitas para que se arrependessem e voltassem para o Senhor. Então, Ezequiel, o desejo dele era que a palavra tocasse no coração dos israelitas, para que os israelitas se comovessem, para que eles sentissem, para que eles entendessem que estavam errando e que eles voltassem aos pés do Senhor, que eles se arrependessem dos seus erros e voltassem para Deus, se convertessem ao Senhor novamente, chegassem mais próximo do Senhor novamente. Ele discutiu quão aviltante, olha só que lindo, Ezequiel discutiu quão aviltante, eita glória, seria a vida sob um servo. Gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa de Deus para o nosso coração. Olha o que diz Ezequiel, ele discutiu quão aviltante seria a vida sobre um servo, ou sobre um líder, ou sobre uma liderança estrangeira. E o horror de meter-se a um poder, ou de submeter-se a um poder, e a um poder que não os compreendia. Olha que coisa linda, olha que coisa linda de Deus. Ezequiel, ele discutiu olha só, gente, ele discutiu quão aviltante seria a vida sob um servo, sob um líder, sob uma liderança, sobre um cristão estrangeiro, e o horror de se submeter, a um poder que não os compreendia. Ezequiel lhes deu uma razão para agir. Ele deu uma razão para agir. E ele teve uma razão para agir. E ele agiu. E é isso que Deus quer, de mim e de você. Que não ficamos simplesmente no falar, que não ficamos simplesmente no dizer, que não ficamos simplesmente no isso e aquilo, ou no projeto, não. Mas que falamos a palavra do Senhor. E vamos falar, e vamos confiar, e vamos acreditar. E na manhã desse dia, fique com essa linda palavra do coração de Deus para o nosso coração. Marcas de um comunicador bem-sucedido. Tanto Jeremias, tanto quanto Ezequiel foram comunicadores bem-sucedidos, porque eles ficaram na dependência do Senhor e deixou Deus trabalhar na vida deles. Oramos ao Pai. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, eterno, santo, soberano, Deus de vitória e de glória, Deus de guerra, Deus fiel, Deus santo. É no nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, que aqui estamos mais uma vez, te louvando, te adorando e bendizendo o teu santo e poderoso nome. Estamos
Estamos gratos a Ti por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e mais uma missão cumprida. Muito obrigada, Deus, por tudo. Que a bênção do Senhor venha estar sobre nós. Que a bênção do Senhor venha se estender sobre nós. Que a bênção do Senhor venha estar sobre todos nós. Nos dê um dia abençoado. Cuida, Senhor, das nossas famílias. Esteja com cada um, Senhor, das nossas famílias. Aonde quer que esteja, cada membro da nossa família seja abençoado pelo Senhor. Estende, Senhor, a tua mão de livramento, livrando de todos os males e guardando, e dando um dia abençoado, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. E que possamos contar com a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui concluímos mais uma apresentação de projeto Live na Minha Casa. Amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, estaremos aqui falando dessa santa e poderosa palavra de Deus. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus quiser.